Olá, seja bem-vindo ao programa Sem Filtro, aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. A cada semana recebemos personalidades ligadas à cultura, política, educação e outras áreas para um bate-papo franco e inspirador sobre suas trajetórias e o mundo em que vivemos. Hoje a nossa conversa é com alguém que tem a seguinte formação, preste atenção aí. Pedagogo com mestrado em educação, psicanalista, doutorando em psicologia, escritor e instrutor de meditação. E olha lá, se eu não esqueci de outros também predicados que pudessem colocar nessa apresentação. Ele vai nos ajudar a entender um pouco mais sobre o impacto do mundo digital na nossa saúde mental. O Sem Filtro de hoje recebe o professor Cidinho Marques. Cidinho Marques é um dos mais renomados especialistas em educação e psicologia. Formado em pedagogia, é pós-graduado em neuropsicologia e mestre em educação pela Universidade de Colômbia, nos Estados Unidos. Cidinho Marques também é psicanalista, master e trainer em PNL pela Sociedade de Programação Neurolinguística e instrutor de meditação. É autor dos livros Crer para Ver, Vencer a Si Mesmo e Pensando Fora do Ego. Em busca de expandir seu conhecimento, o professor Cidinho Marques é doutorando em psicologia e uma das principais referências na área. Para essa conversa eu tenho a companhia de dois colegas aqui de profissão, a jornalista e psicóloga e também coordenadora de jornalismo na TV Difusora, a Meliane Cunha, e o jornalista colega aqui da TV UFMA e também da TV Difusora, Eduardo Gomes. Obrigado por estarem aqui. Professor, obrigado também pela sua presença. Queria começar falando sobre essa questão de redes sociais, inteligência artificial, mas num aspecto geral. Para muitos é um aspecto positivo, né? A possibilidade de você, por exemplo, diminuir o espaço físico para contato, no caso das redes sociais, no caso da inteligência artificial, de possibilitar uma série de coisas com muito mais agilidade, mas numa outra perspectiva muita gente vê com preocupação, né? Por conta da saúde mental. É possível definir um lado ou, de fato, tem seus aspectos positivos e negativos? Antes de mais nada, eu preciso dizer da honra de que eu tenho de estar aqui. Primeiro porque é um retorno à minha casa, né? Eu fiz UFMA e fiz mestrado também. Meu primeiro mestrado foi aqui. Então é uma honra. E também, mais honra ainda, é estar com vocês, né? Os entrevistadores e você. Muito obrigado pelo convite. Como tudo na vida, e você sabe disso, todos nós sabemos disso, sempre há dois lados, né? Sempre há dois lados de tudo. E a tecnologia da informação, as famosas TICs, elas têm realmente, com muita ênfase, com muita intensidade, esses dois lados. São, assim, muito impactantes, os dois lados. Por um lado, você vê as grandes conquistas em todas as áreas que a tecnologia tem nos propiciado. Por exemplo, na medicina, não é? Eu, por exemplo, ano passado fiz uma cirurgia completamente por robô. Então é uma coisa fantástica, maravilhosa, porque a perspectiva de erro é quase zero com o robô, né? Por incrível que pareça. Mas, por outro, nós temos aí o lado nefasto, os malefícios que a tecnologia nos traz. E eles são muitos. Muitos são aparentes, são desnudados assim com muita facilidade, você vê logo na cara, né? Um adolescente, por exemplo, não, adultos também, mas você vê logo fácil, um adolescente que está viciado, por exemplo, nas redes sociais, está dependente daquilo, mas há outros aspectos subliminares que são mais profundos e mais perigosos. Então, os dois lados existem, resta a todos nós, sociedade civil, todas as profissões, em especial a nós e vocês que trabalham com a comunicação, têm uma responsabilidade muito grande em difundir esses dois lados e cutucar, provocar reflexões que façam com que as pessoas, não só as famílias, em casa, onde começa tudo, mas as escolas, as entidades de classe, todo mundo começa a trabalhar de alguma forma num redirecionamento, porque as perspectivas, como eu disse, são boas por um lado, mas são assustadoras por outro. A Meliane? Obrigada, Fábio. Doutor Cidinho, as redes sociais, elas foram pensadas para aproximar pessoas, como o Fábio falou no início. No entanto, hoje a gente vê casos de pessoas
que se isolam em casa para viver o mundo das redes sociais. A gente vê casos de depressão. Da pessoa se isola tanto que depois já não consegue mais sair daquele ambiente. Como que algo que foi criado para aproximar pessoas se tornou, em alguns casos, o contrário, está isolando as pessoas do convívio social? Excelente pergunta. Isso aí, só por si, já daria, acho que um programa inteiro, porque todo mote, né, toda a essência da discussão vai permear isso aí. Na verdade, alguém um dia falou que a melhor definição para o WhatsApp seria algo que foi feito para aproximar pessoas que estão longe e para distanciar pessoas que estão perto. Só que ninguém podia imaginar, talvez ideologicamente sempre há alguma coisa, mas em nível consciente, né, racional, talvez ninguém imaginasse que a coisa fosse tão longe e tão profundamente. Eu vou ter que chamar aí o Jung, que foi a pessoa que era discípulo de Freud e que falou muito sobre o processo de individuação. E talvez você esteja aí na questão da individuação, que houve o início desse afastamento das pessoas com os outros e do afastamento mais perigoso ainda, que é da pessoa com ela mesma. As relações pessoais, elas se dividem em interpessoais e intrapessoais. Então, dentro de mim, se eu for falar de Freud, eu tenho pelo menos 3 Cidinhos aqui dentro, né? E fora de mim, eu tenho o mundo que está aí. Pois bem, na hora que eu posso me comunicar com alguém que mora em outro país para conversar, para dar os parabéns do dia do aniversário, é maravilhoso, é fantástico. Eu fico sabendo ali na hora, vejo, olha, nasceu um nenenzinho aqui agora, mostrando coisa mais fantástica, né? Por outro lado, como as redes sociais, a telinha de um modo geral, ela é mais sedutora, muito mais sedutora do que o contato comum no presencial, termina que as pessoas começam a se entregar para a telinha e começam a esse processo de individuação voltar para o contrário. Quando nós nascemos, nós não tínhamos essa individuação. Nós éramos apenas id, segundo Freud, nós éramos desejo, nós éramos só nós. Não havia mundo, nem a mãe, nem o pai, tudo eram nós. Aí, de repente, nasce o ego, que é a identidade da pessoa, e a pessoa começa a se separar do mundo e notar, existe o eu e existe o outro. Mas na hora que as redes sociais começam a dominar sedutoramente, porque é muito fácil, dominar a nossa atenção, a gente começa a se afastar não só do outro, mas começa a se afastar do verdadeiro eu. Vou dar um exemplo bem simples, bem simples. Uma criança de 9 anos de idade, isso é um fato real, junto com esse deve ter dezenas de milhares no mundo, mas esse é um caso real, divulgado pela literatura, que a criança com 9 anos postou alguma coisa e teve apenas 50 likes, 49 para ser mais preciso. A coleguinha postou a mesma coisa de uma outra forma e teve 200 likes. A menininha de 9 anos entrou em depressão. E aí, o que acontece? Onde mora o perigo? Que essa criança de 9 anos que entrou em depressão, ela começa a querer fazer o mesmo que os outros fazem para também ter 200 likes. E aí ela se desindividualiza, ela começa a se afastar dela mesma para ser o que os outros querem, que os outros esperam. E nesse processo de desindividualização, esse processo de despersonalização, faz com que ela se esvazie. E aí o fundador da logoterapia, o famoso Viktor Frankl, chama isso de vazio existencial. Este vazio, ele é incobrível, não tem como cobrir este vazio, mas ele também é um fundo muito fecundo para as doenças mentais, para desequilíbrios de saúde mental. Edu? O professor Fábio Abeliani, prazer estar aqui desse outro lado. Professor, lhe acompanho desde quando eu comecei no jornalismo, né, em outra emissora, e a gente vê esse avanço das redes sociais, né, como a Abeliani falou, e a gente percebe hoje em dia que esse uso das redes sociais, as pessoas hoje vivem muito nesse mundo de ilusão, né? As pessoas têm que mostrar que estão bem, que estão felizes, que estão viajando, que estão interagindo e em muitas situações ela está de fato isolada, né? Como a Abeliani falou.
De que forma é possível a gente perceber esses primeiros sinais? A gente vê que existem muitas pessoas que sempre querem mostrar, né, que estão viajando, que estão felizes. De que forma a gente consegue identificar que isso de fato, que a pessoa de fato já está doente e não percebeu? Excelente pergunta também. Esse processo é um processo sutil, bem subliminar, nas entrelinhas mesmo que ele ocorre. A pessoa não conscientemente, ela diz assim, a partir de hoje eu vou imitar fulano. Não, quase que não existe isso. É uma coisa ideológica, é uma questão mesmo de ideologia. Aquilo começa a reinar nos grupos, que hoje são muito maiores, portanto um poder de influência muito maior. Antigamente você também era influenciado pelo mundo, só que o teu grupo se resumia a 10, 15, 20 amigos seus, parentes e tudo mais. E hoje você tem centenas de milhares de pessoas no mundo inteiro que chegam a você sem pedir sua licença, eles entram na tua vida, não é? E como a coisa é sedutora, porque afinal de contas, quem é que não gosta de ver alguém usando o último penteado? Quem é que não gosta de ver alguém com uma roupa bacana, uma roupa muito bonita? Quem é que não gosta de ver alguém sorrindo e feliz? É tão bacana, dá um up, né, de entusiasmo, puxa vida, mas ao mesmo tempo, quando eu vejo só isto, eu fico criando o que você falou, né? Eu fico me iludindo de que o mundo é assim. Outro dia eu mandei uma resposta para alguém que postou algo nas redes sociais e que eu sigo, uma pessoa muito minha amiga, e eu postei um maior parabéns, um maior 10. Falei, você merece o maior 10 hoje, porque ela colocou a foto dela muito triste, dizendo assim, olha como eu fico quando eu estou querendo desistir. Olha a minha cara quando eu estou querendo desistir. Ninguém faz, né? Ninguém faz. Eu falei, o maior 10 para você. Por quê? Porque, sobretudo na família, o pai, a mãe, o eixo familiar, criam os meninos para serem felizes, criam os meninos para ter sucesso, criam os meninos e meninas para tirar as melhores notas no colégio, para passar na universidade, para isso, aquilo outro. Mas quase nenhum pai, quase nenhuma mãe acordou e acorda para a necessidade de criá-lo também para o fracasso, criá-lo também para a derrota, criá-lo também para a frustração. E o resultado é que agora as redes sociais aumentam esse poder de influência daquilo que é bonito, que é bom, que é sucesso, que é felicidade, como também ela passa essa ilusão de que é possível ser assim. E isso não é possível. Na hora que a pessoa descobre que isso não é possível, aí ela adoece mentalmente. Nosso tempo voou, viu? Já. Sem Filtro faz uma rápida parada e volta em um instante. Não sai daí que a gente já volta. O programa Sem Filtro está de volta aqui pela TV UFMA, o seu canal de ideias. Hoje conversando com o professor, psicanalista, escritor e instrutor de meditação Cidinho Marques. Para essa conversa eu tenho a companhia da jornalista, psicóloga e coordenadora de jornalismo da TV Difusora, Ameliane Cunha, e do jornalista, colega aqui da TV UFMA e também da TV Difusora, Eduardo Gomes. Professor, a gente falou no primeiro bloco muito sobre os impactos da rede social. Queria trazer para esse segundo bloco, né, a questão da inteligência artificial. A gente já discute muito os aspectos positivos, que foi um pouco da pergunta que eu fiz no primeiro bloco, mas o senhor acredita que ela pode levar também, de alguma forma, a inutilidade do pensamento das pessoas, assim, do ponto de vista de exacerbarem muito o uso dela para o desenvolvimento de pensamentos mais simples, de exercícios mais simples para fazer? Qual a sua opinião sobre ela? A IA, a inteligência artificial, é como se fosse a alma da tecnologia da comunicação, das TICs. É como se fosse a alma das redes sociais. A alma de tudo hoje em dia. E realmente, igualmente, a tecnologia, a IA tem também o seu lado positivo e o seu lado negativo. É fantástico poder fazer coisas braçais, entre aspas, sem nenhum sentido pejorativo. Faço questão de frisar. É muito legal fazer, por exemplo, uma pesquisa e você, hoje, com tanta coisa publicada, com tanta informação que você tem acesso, você fazer um catálogo daquilo rapidinho é um trabalho terrível, porque tem muita informação e você não dá conta. Não dá conta. Você faz uma pesquisa hoje, quando é amanhã, aquilo já não é mais tão verdade assim. Quando você usa a IA para fazer essa pesquisa para você sobre certos assuntos ou coisa parecida, e trazer para você resumido, é fantástico, é maravilhoso. É o uso da tecnologia como escrava, como subalterna ao ser humano.
Enquanto estiver desse jeito, eu acho maravilhoso. Enquanto a inteligência artificial for o copiloto do avião e você for o piloto, enquanto, digamos, melhor dizendo, enquanto você for o motorista e a inteligência for o carro, está tudo muito bem. Por quê? Porque ela está ali para lhe servir, comandada pelo seu raciocínio, pela sua cognição, por que não dizer pelo seu espírito, pela sua alma, por que não dizer? E você, então, pega aquele trabalho que é repetitivo, que é cansativo, coisa parecida, e dá para uma máquina fazer. Até aí, tudo bem. Mas a decisão final, o sentimento, a intuição, essas coisas da inteligência emocional, a empatia, por exemplo, um robô, um computador, jamais será capaz de fazer. Sobretudo quando se fala em pensamento crítico. Como é que alguém pode desenvolver o pensamento crítico com um copiloto que faz o que você manda? Como é que pode? Né? Eu dizer para qualquer que seja o artefato, faça isso desta forma, desse jeito, daquele jeito. Ele faz. Mas ali está faltando alguma coisa sempre, que é esse lado mais interior. Eu diria que a IA, ela veio para ficar, é irreversível e ela é bem-vinda. Mas ela é mal-vinda, sim, no sentido de que ela possa substituir esse lado sentimental, esse lado da criatividade inesperada. Porque a criatividade esperada é fácil de fazer, mas aquela criatividade intuitiva que nasce de uma sensação, que nasce de uma energia que está rolando aqui agora, por exemplo, a máquina jamais poderá fazer. Tem aquele filme que eu gostaria de citar, que foi O Herói do Rio Hudson, que pousou um avião no Rio Hudson, em Nova York. Ele pousou desobedecendo o computador. E ele, por causa disso, ele terminou salvando toda a tripulação do avião. E depois ele foi processado pela companhia aérea. Por quê? Porque ele desobedeceu o computador. Mas se ele não tivesse desobedecido o computador, não tivesse seguido a sua intuição, que é algo realmente do mundo mais transcendental, mais espiritual, ele não teria salvo as pessoas. Então, é preciso ter muito cuidado com ela. Filme que foi interpretado pelo Tom Hanks. Tom Hanks, exatamente. Ameliane. Professor, infelizmente eu esqueci de anotar o nome, mas eu assisti uma entrevista muito boa, até na TV Senado, com um professor, ele é psicólogo, psiquiatra, e ele falou uma coisa interessante, que ele não tinha medo da IA superar os homens, que ele achava que isso não aconteceria, mas que ele tinha receio de que o ser humano, o cérebro do ser humano, cognitivamente falando, que ficasse cada vez querendo o ser humano se aproximar da IA. Porque, segundo ele, essa facilidade de informação na internet e essas informações rápidas e muito rasas que se recebe nas redes sociais estava fazendo com que as pessoas não pensassem muito. São informações rápidas, mas sem profundidade. O que o senhor pensa a esse respeito? Concordo plenamente com esse psicólogo, concordo totalmente. Há realmente esse perigo. Por quê? Porque a gente ama o que é mais fácil, a gente ama o que é mais rápido. Nós estamos vivendo uma época de rapidez, de quantidade, de velocidade, de produtividade maior, e aí vem a tal da produtividade tóxica e outras coisas tóxicas, Por que é tóxico? Porque é demais. Nós estamos vivendo a era dos exageros, das quantidades. Nós estamos vivendo a era da dificuldade de escolha. A humanidade e as civilizações progrediram até aqui na sua história pela falta. E nós hoje estamos caracterizados pelo excesso. Então, isso pode ter não só esse viés de que o ser humano comece a imitar o jeito de pensar da inteligência artificial, mas tem um viés muito mais perigoso, que é exatamente o viés de que o ser humano, ao fazer isto, ele perde a sua competência para colocar a emoção junto com a razão. Esse binômio, que é muito complicado, né? Parte cognitiva e parte emocional, as duas hoje
como não se separa mais nem mente de corpo, também não se separa mais emoção de razão. Não se separa mais. Por quê? Porque na razão tem um combustível chamado emoção. E a emoção precisa da razão para que aquilo seja, de alguma forma, faça sentido, que aquilo seja algo lógico, aquilo não a lógica cartesiana, aristotélica, digamos assim, não é? Mas interessante, eu falei cartesiano e me lembrei do Descartes, né? No livro O Erro de Descartes, é exatamente isso. Que na época cartesiana, na época de Descartes, que fez o discurso do método onde penso, logo existo, né? Que terminou culminando com a discussão hoje entre razão e emoção. Hoje, por causa das redes sociais, outro dia eu vi um memezinho muito engraçado, eu achei engraçado, mas também perigoso. Em vez de dizer hoje, penso, logo existo, as pessoas dizem, eu sou visto, logo existo. Então as pessoas querem aparecer. E para aparecer eu preciso fazer o que os outros fazem. Só que eu não sei fazer. Porque os outros têm as suas idiosincrasias, os outros têm as suas características, têm a sua história de vida, têm a sua personalidade. Eu não quero fazer. Ocorre que os outros estão fazendo dessa forma e estão tendo sucesso. Então eu imito. E desta forma, indiretamente, eu estou imitando o que os algoritmos já condensaram. E, sim, isto é perigoso, porque, de repente, você vai separar, vai fazer uma dicotomia, aquilo que é impossível de separar, mas você vai terminar se aproximando dessa dicotomia, que é o que realmente eu quero, do que o dilema de Freud, o eu ideal e do ideal de eu, né? Quer dizer, o que é que eu sou e o que é que eu gostaria de ser, porque os outros querem que eu seja. E como o algoritmo é que realmente faz com que a gente siga a rede social, a gente corre sim o perigo de começar a pensar como a inteligência artificial. Mas eu concordo com o psicólogo quando ele diz que jamais ela vai substituir. Por quê? Porque realmente o ser humano é um ser biopsicossocial e espiritual. Ele é transcendental. Tem coisas que nunca serão explicadas, talvez, dessa transcendência que a máquina, que os bits e os bytes nunca vão conseguir substituir, na minha visão. Em relação a essa questão da IA no trabalho, e aí me recordei de algumas situações que a gente já passou, né, em relação, por exemplo, do filme. Antes você ia na locadora, você alugava o filme, né, ficava ali 1 ou 2 dias, e aí isso foi mudando, né, com o streaming, com todo esse avanço tecnológico. E a gente percebe que a IA hoje, ela já de fato substitui algumas funções. Como você falou, não substitui o ser humano, mas algumas funções você consegue fazer em segundos, né, com esse uso da IA. E com isso, muitas pessoas acabam perdendo algumas funções no trabalho, né? Como que é possível preparar esse trabalhador para ele enfrentar de fato que a gente está agora numa nova era, né? E sem que ele também não se abale psicologicamente, que ele entenda que é um novo momento, porque quando chega o novo surpreende, né? E às vezes assusta a gente, né? Então, de que forma é possível preparar o emocional desse trabalhador para que ele se sinta seguro, que ele vai continuar trabalhando, mas que é necessário sim ele se atualizar? Muito bom, excelente. Eu acho que a primeira coisa a ser feita, inclusive na família, tudo começa na família, não é na escola. Sim. E nem é nos meios de comunicação. Tudo começa quando o neném nasce e sai do hospital, da maternidade, vem para casa. Ali começa tudo. Então, eu acho que a gente faz as preparações para os casamentos, né? Existe o curso de noivo, essas coisas todas. E no que diz respeito à pegada do curso de noivo, no sentido da igreja, tudo bem, eu até mesmo dou palestra desses cursos às vezes e tal. Mas você não vê nenhum curso, ninguém preocupado com como ensinar ou como sensibilizar os casais que vão se casar para criar os filhos. Sim. Então, o que é que acontece? Ele vai criar do jeito que foi criado pelo pai ou pelo avô, já tradicional, vai criando com muitos erros também, vai repetindo uma porção de coisas, e a criança termina crescendo, perpetuando uma ideologia daquela família. O resultado disso pode ser... Eu vou começar a responder a pergunta agora, na verdade. O resultado disso pode ser que essas crianças elas vão herdar tanto os talentos, as coisas boas, as tendências, mas vão herdar também as neuras. Vamos falar popularmente das neuras. A ansiedade. Todo mundo sabe que o Brasil hoje é campeão mundial de ansiedade e nós estamos caminhando a passos bem largos para sermos campeões em depressão. Já somos o 2º lugar em depressão no mundo. E a ansiedade é que é a mãe
desta fome. A ansiedade é a mãe desta fome de querer mais, fazer mais, saber mais. Se a gente quisesse fazer as coisas rapidamente, através do uso da IA, para ter mais tempo para contemplar a vida, para viver, para olhar o céu, para olhar as árvores, para andar a pé na natureza, aí eu diria que maravilha, mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos usando substituindo o tempo de raciocinar em coisas que demoram muito mais do que um computador, para que nos sobe tempo para fazer mais coisas. Por quê? Porque estamos ansiosos com o futuro. A gente está inseguro. Em vez de nos dar dando segurança, a IA está nos transformando em inseguros. São essas duas coisas, né? A ansiedade e a depressão. A depressão é excesso de passado, é exatamente os arrependimentos do passado, as faltas que o passado faz, não sei o quê. E a ansiedade é o medo do futuro. Por causa do medo do futuro, eu quero fazer cada vez mais, ter cada vez mais, produzir cada vez mais, ou seja, estamos vivendo uma era de quantidade e não de qualidade. E aí no trabalho, como é que se chega no trabalho? Os famosos burnouts que estão acontecendo são muito mais burnouts de cansaço da alma do que de cansaço mental. Ah, fulano tal está estressado, precisa de férias, porque ele está trabalhando muito. Não, não, não. Em inglês existe um ditado que diz: work won't kill, but worry will. O trabalho não mata, a preocupação sim. Então as pessoas estão tendo burnout no trabalho, e às vezes na família e na escola, não é por causa do excesso de trabalho, é por causa da falta, do vazio existencial e de viver com a sensação de que pode fazer cada vez mais, e termina um ponto que ele se esvazia. Onde é que eu estou nesse lugar todo? Portanto, eu termino a resposta dizendo mais uma vez, é urgente, é para ontem que famílias, que as entidades governamentais, que o poder público, que as entidades de classe, que os meios de comunicação trabalham de maneira mais enfática, até um pouquinho mais agressiva, porque o perigo já está nas clínicas, o perigo já está na produtividade tóxica, o perigo já está nas relações tóxicas, no casamento tóxico, o perigo já está... Nós estamos intoxicados por essas coisas todas, e o resultado aqui que é o tóxico, é o que você não consegue digerir. Se você come demais, não consegue digerir, aquele que sobra é tóxico. Então, nossa alma está intoxicada dessa fome irrefreável por querer mais, por fazer mais, e não sobra tempo para viver. Bom, a gente vai para mais um intervalo e, na volta, o último bloco do programa Sem Filtro de hoje. É um instante só. Voltamos para o último bloco do programa Sem Filtro, aqui pela sua TV UFMA. Nosso entrevistado de hoje é o professor e psicanalista Cidinho Marques. Participam dessa conversa a psicóloga e coordenadora de jornalismo da TV Difusora, Ameliane Cunha, e o jornalista Eduardo Gomes, colega aqui da TV UFMA, e que também trabalha na TV Difusora. Professor Cidinho, eu queria que o senhor falasse sobre a Jornada para a Autorregulação Emocional, que é um curso que o senhor desenvolve na internet, né, no ambiente virtual. Se ele trata, por exemplo, de todos esses temas que a gente conversou no bloco anterior? Trata. Ele é um curso hoje mais presencial do que online. Na verdade, a minha crença é que a didática, a pedagogia, que vai ficar mesmo no lugar, não vai ser nem a presencial e nem a virtual, porque a virtual tem suas grandes vantagens, mas a presencial tem uma série de dificuldades, né? E, inclusive, encarece e tudo mais. Eu acredito muito que nós vamos terminar ficando na híbrida, que é o curso que eu dou. Eu faço um curso híbrido. Nós temos as aulas presenciais, uma vez por mês, uma manhã de sábado, a manhã inteira, e nós temos aquelas aulas gravadas na internet. E essas aulas, o curso chama-se Jornada de Autorregulação Emocional. Lá no passado, há cerca de 3, 4 anos atrás, olha que 3, 4 anos atrás significa 30, viu, gente? 30 anos atrás. Porque o que antigamente demorava 30 anos para acontecer, hoje acontece em 3. Então, há 3 anos, mais ou menos, 4 anos, quando eu comecei esse curso, quando eu criei esse curso, ele tinha outro nome. Ele era de inteligência emocional. Mas logo, logo eu descobri, eu sou aluno do Augusto Cury.
faço cursos com eles todos os anos. E o Augusto Cury, que é uma das pessoas mais respeitadas no mundo hoje, né, é o escritor mais lido do mundo nessa área, né, cerca de 70 milhões de leitores do Augusto Cury, ele logo cedo começou a questionar o termo inteligência emocional. E hoje, tanto ele como eu, né, a gente, talvez os seguidores dele, a gente não usa mais o termo inteligência emocional porque não existe inteligência emocional. A parte emocional não é inteligente, ela é burra. O que existe hoje é gestão das emoções. Por isso que o nome é Jornada para a Autorregulação. E isso sim, mas a emoção é a parte menos inteligente do nosso cérebro, da nossa mente. Porque a emoção é o contrário do raciocínio. A emoção existe uma operação mental chamada sequestro pela amígdala cerebral, que é você estar aqui percebendo, falando alguma coisa e de repente você muda de assunto, ou então o coração começa a bater, ou você tem alguma resposta física daquele impacto, porque você foi sequestrado pela amígdala. A amígdala cerebral é um órgão que fica na região lá do hipocampo, que é onde as emoções são arquivadas, sobretudo as mal resolvidas. Elas são arquivadas, os traumas, os medos, as fobias estão ali arquivadas. E, de repente, uma coisa desse estúdio, por exemplo, uma pergunta que vocês me façam, pode ser o gatilho de um trauma, de um medo que eu tenho. E aquilo simplesmente, sem pedir permissão para mim, aquilo me invade, me sequestra a minha capacidade cognitiva e eu começo, então, a dizer o que eu não queria, a fazer o que eu não queria. Então, a autorregulação ou autogestão da emoção é o termo mais moderno hoje. Porque, apesar de que nós somos 90% emoção, somos apenas 10% racionais. Na verdade, o ser humano gaba-se de dizer que é racional ou coisa parecida, mas, na verdade, nós devíamos dizer nós somos emocionais. Porque nós somos a parte maior que nos compõe é o id, que é a nossa primeira identidade, é do id. E o id é puro desejo, independente de fazer sentido ou não, é o desejo. Eu quero, eu sou o dono do mundo, eu sou o dono de mim, quando, na verdade, a gente não tem esse poder. Então, a autorregulação emocional está proliferando em livros, em cursos, e eu recomendo para todo mundo porque nós estamos... Eu diria que o mundo está doente nesse sentido. Meu? Professor, o senhor vai está trabalhando agora no seu 5º livro, é isso? Já pode adiantar para a gente? Claro, com muito prazer, com muito prazer. Estamos aqui na TV UFMA e eu tenho toda a boa vontade para responder tudo, porque o fato de ser uma TV pública nos dá uma grande liberdade para essas coisas. E como a intenção deste livro, assim como os outros, é de fazer o bem, de solidificar, cada vez mais consolidar a minha veia de escritor e de professor educador, este livro, o título dele, inclusive, este aqui é sim um furo de reportagem. Né? Você, telespectador, vai receber aqui um furo da TV UFMA, porque nem minha família sabe do nome desse título ainda. Olha, que responsabilidade, viu? Mas já está confirmado, a editora já aprovou o título e já está nas revisões para ser publicado antes do final do ano. E ele chama-se Entre Estrelas e Tempestades. Porque ele fala desses dois lados da vida. Aquilo, a estrela guia, sempre foi, né? A estrela foi a guia dos navegantes e tudo mais. E sempre foi o foco da inspiração, o foco do futuro melhor. Vem aí a estrela que mostrou para os reis magos, onde nasceu Cristo. Essas coisas todas. A estrela tem esse semblante. E tempestades, porque, na verdade, a estrela, por si só, não vai nos evitar de termos as tempestades, os problemas. Então, é um livro meio dialético que fala sobre todas essas coisas que eu estou falando aqui e muito mais. Aguardem para o lançamento. Já estamos na expectativa. Professor, recentemente o senhor ingressou também na Academia Literária do Maranhão. Até anotei aqui para não errar e também não confundir. Eu queria que o senhor falasse sobre esse momento, mas também sobre o seu instituto, né, o Instituto Iluminar. Né? Qual o intuito dele? É uma grande honra para mim, hoje, dizer que sou pertencente à Academia Literária do Maranhão. Eu já sou acadêmico de outra academia, e com muita honra, eu sou da Academia Buritiense de Letras, de Artes e Letras. Buriti
aqui no Maranhão é onde eu nasci. E eu lancei um livro lá e depois me convidaram para participar. Eu sou, então, acadêmico da Academia Buritiense de Artes e Letras. E aqui é a Academia Literária do Maranhão. E isso significa para mim mais uma oportunidade que eu tenho, não só de estudar, de aprender, de estar no meio de escritores e pensadores, pessoas que acreditam que a escrita e a leitura são realmente, sempre serão, né, artefatos, recursos de libertação. Então, aqui fica o meu reconhecimento e o meu agradecimento à Alma. Eu achei que essa coincidência não foi coincidência, não. Alma significa Academia Literária do Maranhão. E, realmente, eu acho que a alma, né, da academia é esse propósito, essa missão que ela tem de levar as pessoas a ler, não só ler através das letras, mas ler. Eu sou Paulo Freireano, né? Eu sou egresso da UFMA, eu tenho que ser Paulo Freireano. E o Paulo Freire dizia já, né, nos seus livros, dizia que analfabeto não é aquele que não sabe ler as letras, mas é aquele que não sabe ler o mundo. E, para mim, no meu sentido, as academias de letras todas do mundo têm esse propósito. O Instituto Iluminar foi o meu plano B para quando eu fosse ficando um pouquinho mais idoso. Eu sou originalmente professor de inglês, fui professor de inglês durante 40 anos. Meu irmão é que fundou o IASG aqui, mas depois que ele foi embora em 75, eu que assumi com a minha esposa. E depois terminei essa trajetória de IASG, eu faço questão de citar, porque é muito bonita. É uma trajetória que começou dando aula de inglês particular na Rua do Ribeirão e terminou dando aula na Quinta Avenida, em Nova York. Porque depois que eu comecei a me envolver com o IASG, eu terminei tendo um certo destaque. E fui eu que fui o convidado no Brasil para ir para Nova York e abrir a primeira escola IASG fora do Brasil. Então, é uma trajetória muito bonita. Mas, depois da pedagogia, eu comecei a dar vazão a essa paixão que estava lá enrustida, guardada, que é a paixão pelas ciências psi. Aí eu pensei em fazer medicina, para fazer psiquiatria, depois eu pensei em fazer psicologia, e finalmente agora, por causa do doutorado, eu terminei fazendo psicanálise. E o Instituto Iluminar seria este plano B, porque como diretor do IASG e agora do COC, da faculdade, como fundador e proprietário, dono, acionista principal, eu sei que ia chegar um momento de que a minha idade não ia aguentar o tranco de dirigir escola, não é fácil, não é brincadeira. Aí eu criei um instituto, eu fui para a Índia, no início dos anos 2002, 2003, eu acho, eu fui para a Índia aprender a meditar. E aí, lá na Índia, eu tive esse insight. Chegando lá, eu vou começar... Aí depois eu voltei para os Estados Unidos para fazer curso com o Deepak Chopra, sou aluno do Deepak Chopra, dou aula pelo método dele. Depois eu voltei 5 vezes ao exterior para estudar com ele, para ser professor do método dele. Eu digo, já sei, eu vou deixar a escola com alguém, esse alguém hoje é meu filho mais velho, minha esposa continua lá, eu também continuo lá. Mas eu saí da arena ali do dia a dia e abri um instituto chamado Instituto Iluminar, cujo nome você já pode imaginar que não foi à toa também, né? Já vem do inspirar, agora vem iluminar. E o Iluminar é um instituto onde nós trabalhamos isso. É o meu cantinho, onde eu estudo para o meu doutorado, onde eu escrevo e onde eu dou aulas de meditação, tanto Raja Yoga, que eu aprendi da Índia, como também a meditação transcendental, que é a do Deepak Chopra. E aulas de gestão das emoções. Nós temos lá no Iluminar, por exemplo, uma roda de conversa, que é gratuita e aberta para o público, aos sábados, onde a gente discute essas coisas de maneira bem informalmente, não é? Então, é o meu refúgio. Eu fico lá, 70% do meu tempo eu fico no Instituto Iluminar. E vocês, assim como você, telespectador e telespectadora, estão convidados a ir conhecer, além de ser umas instalações belíssimas, porque ficam com vista para o mar, o Iluminar tem todo um cenário que propicia serenização, paz, né? Eu aqui estou falando muito rápido porque você sabe, o tempo de TV é pouco mesmo. Mas lá você tem a chance, se você for iluminar e não disser nada e também não ouvir nada, simplesmente ficar lá 10, 20 minutos, debaixo de uma pirâmide que a gente tem lá na sala de meditação,
eu garanto, você já vai sair diferente de lá. Que bom que o senhor trouxe luz aqui para o nosso debate, né? Mas chegou já no final. Então eu queria que o senhor fizesse suas considerações finais. Eu queria deixar um recado para todos, inclusive para mim. A gente às vezes fala assim, as pessoas fazem isso, fazem aquilo, mas a gente se esquece de que a gente também faz tudo que a gente diz que os outros fazem. E eu queria deixar um recado, então, para todos nós, que nada é mais precioso do que realmente a saúde espiritual e a saúde mental. Leia-se aqui saúde espiritual no sentido não só religioso, que na verdade nem o é. A inteligência espiritual, que é a mais nova inteligência sendo estudada nesse momento, tem a ver com o sentido de vida. Qual é o seu sentido de vida? Faça essa pergunta para você quando acordar de manhã. Qual é meu sentido de vida? Qual é meu propósito? Na Índia eles dizem, qual é o meu dharma? Tem karma e tem dharma. Qual é o meu dharma? Qual é o meu sentido de vida? E esse livro, Entre Estrelas e Tempestades, é sobre sentido de vida. E então, essa saúde espiritual, essa inteligência espiritual tem a ver com esse sentido de vida. Junto com ela é que deriva todas as outras, a saúde social, a inteligência cognitiva e a inteligência emocional, que nós falamos ainda há pouco, como gestão das emoções. Que nós cuidemos disso, que a gente cuide do corpo, tudo bem, né? Mente sã e corpo são, já diz o pensador. Que a gente cuide da nossa atividade física, inclusive da aparência. Nada de errado de cuidar da aparência, de se apresentar bonito. A natureza é toda bonita, as flores, os pássaros. E a aparência em si não é problema. Ela é problema na hora que a gente gasta mais esforço, mais energia cuidando da aparência do que da essência. E a essência é esta inteligência emocional, espiritual e mental. Então, cuidemos dela, porque ela vai derivar todos os nossos desejos, para que a gente, inclusive, tenha coragem de fazer atividade física. Se eu não tiver com um propósito de fazer atividade física, um propósito benéfico, sadio, saudável, se eu fizer só por outras razões que não sejam aquela de viver a vida com mais plenitude, para que serve viver? Eu quero terminar com uma frase do Dalai Lama. Quando eu estive na Índia, da segunda vez, eu tive a chance de estar com ele por um dia inteiro na casa dele, do Dalai Lama. E ele diz uma coisa, ele é inteligentíssimo, aquele homem, é iluminado realmente. Ele diz assim, que ele fica admirando como é que os homens hoje vivem. Gastam todo o dinheiro que têm, toda a saúde que têm para ganhar dinheiro. Depois gastam todo o dinheiro que têm para tentar recuperar a saúde. Vivem como se não fossem morrer e morrem como se tu tivesse vivido. Então, eu queria terminar com esta colocação, de que vida plena, plenitude de vida, o luxo hoje é isso. O luxo hoje, no sentido mais maduro emocionalmente que o ser humano pode ter atingido, é isso, é a capacidade, a possibilidade e o uso efetivo de viver a vida, de contemplar a vida. Eu pergunto para você, há quanto tempo que você não olha o céu? Há quanto tempo que você não olha as estrelas? Há quanto tempo que você não olha o mato? Há quanto tempo que você não olha nos olhos com quem você vive? Há quanto tempo que você não faz isso? Eu sei que a gente faz mais com as telinhas, né? Está na hora de abandonar as telinhas, controlar, né? Um pouco o uso das telinhas e olhar mais para a vida, olhar mais para o outro, olhar nos olhos do outro. Porque, afinal de contas, os olhos são a janela da alma. E olhando para os olhos dos outros, a gente olha a alma dos outros. E a gente não consegue olhar a alma dos outros sem a nossa alma. E nossa alma, às vezes, precisa de estar também plena para que tenhamos a capacidade de olhar para os outros. Como diz o pensador, quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. Ou seja, eu só vou ver as coisas, ouvir as coisas, viver a vida quando eu estiver pronto. E essa prontidão deriva da minha capacidade de percepção. A percepção pega tudo isso aí, o que eu valorizo, o que eu não valorizo, a minha capacidade crítica, a minha capacidade de valorizar isso ou não valorizar aquilo. Enfim, cuidemos-nos, porque realmente a felicidade ela é atingível. Não vamos chamar de felicidade, vamos chamar de plenitude. Plenitude é menos polêmico, não é, gente? Então, a plenitude
que é o sinônimo de poder contemplar e viver a vida, acredito que seja esse o Dharma coletivo da humanidade. Eu acho que Deus nos criou para isso, para usufruir da vida, inclusive estrelas e tempestades. Ou seja, coisas boas, coisas belas, luzes, tá? Mas também encontrar nas dificuldades, nos desafios, um reforço para o nosso Dharma e a ética que o universo tem de funcionar, que essa ética, que é a ética do bem, a ética do bem que sempre existiu e sempre vai existir, que ela esteja em nós, como nós precisamos estar conosco mesmos. E assim a gente contamina de maneira positiva os ambientes com que a gente convive e, quem sabe, assim a gente consiga ter uma vida mais plena. Muito obrigado, professor. A gente conversou com o professor e psicanalista Cidinho Marques. Agradeço também a participação da jornalista Meliane Cunha, do colega aqui da TV UFMA, jornalista Eduardo Gomes. Chegamos ao fim do programa de hoje. Você pode assistir a reprise dessa edição em nossa programação ou em nossas redes sociais. Até a próxima semana com mais um Sem Filtro, seu espaço de troca de ideias, diálogo e pensamento crítico.